Olá, dando continuidade ao conteúdo de imperialismo e neocolonialismo, hoje nós vamos observar quais são as justificativas utilizadas por esses países imperialistas. Não que realmente justifique, algumas delas são relativamente difíceis de acreditar, mas é o que se utilizou na época. Dentre elas, doutrina técnico-científica, superioridade técnico-científica da doutrina racial e doutrina religiosa. Então, na realidade, o que acontece aqui? Superioridade técnico-científica, isso é indiscutível, realmente eles eram superiores, a técnica, as máquinas, tudo havia uma superioridade enorme dos países europeus em relação aos outros países do mundo. Mas isso não justifica submeter, subjugar, esses outros povos que ainda não estavam no patamar deles. E as duas outras são a doutrina racial e a doutrina religiosa, que são doutrinas baseadas em algumas ciências e algumas teorias que surgem na época. Então a doutrina religiosa diz que, como eles eram católicos, eles deveriam disseminar o catolicismo pelo mundo, Eles ajudariam essas pessoas a deixar de ser pagãs e realmente contribuir para que essas pessoas vissem o mundo de uma outra forma, e na realidade iam estar ajudando muito eles, porque eles iam salvá-los, Porque salvar, justamente das religiões pagãs que eles diziam ser. Então, na realidade aqui, a justificativa de diversificar o local onde tinha o catolicismo no mundo. Então, eles queriam difundir o catolicismo pelo mundo, e aí usaram dessa desculpa de que eles precisavam ajudá-los levando o catolicismo. E a outra, que também é difícil, porém na época trouxe vários transtornos, que a gente sabe que a questão racial, eles diziam que eles eram superiores, mas havia uma superioridade ainda maior deles em relação ao negro, Então, se havia uma superioridade em relação aos outros povos do mundo que não fossem brancos, havia uma superioridade na ideia deles, na concepção deles, que era ainda maior em relação aos negros. Inclusive, na época ocorreu o surgimento de uma doutrina, de uma teoria chamada de darwinismo social, onde eles diziam que a raça branca era superior às demais e havia uma inferioridade em relação aos negros absurda. Então, não satisfeitos com todo o período escravocrata que ocorreu no período colonial, que é bem anterior a isso que a gente está estudando, que já eram as pessoas subjugadas, escravizadas, humilhadas, torturadas, retiradas do seu país, levadas para outros locais, separadas de suas famílias. Muitos anos depois veio uma teoria para dizer que eles eram superiores, além de terem sido tratados como inferiores. Havia a partir de então uma teoria, uma ciência que constatava cientificamente, não que isso realmente tenha sido constatado, mas que defendia que havia uma constatação de que o branco era superior ao negro. Então o preconceito racial, a discriminação a partir de então, ela foi ela voltou muito à tona, Então, em alguns lugares nem tinha acabado o período de escravidão, porque o Brasil, 1888, Então, em alguns locais, recente era o fim da escravidão, e outros continuavam sendo escravizados. E daí você junta todo um histórico de escravidão, essa população vista como inferior, e ainda veio uma ciência para solidificar essa inferioridade. Então, imaginem como que não ficou a situação do negro pelo mundo, Então, a situação dele ficou muito pior. E isso por quê? Porque ele, sendo inferior, ele tendo outras religiões e não tendo técnica, não tendo o conhecimento científico, o que os caras fazem? O que eles usufruem disso? Você é inferior. Primeiro, que você não é católico. Segundo, que você é negro, ainda não tem a técnica que nós temos, então nós vamos dar a solução para vocês. Nós vamos levar o desenvolvimento e ajudá-los a se aprimorar. O que, na realidade, era só uma forma de disfarçar a exploração,